Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Projeto Live, que na tarde de hoje recebe com muita honra Lênio Streck. Professor Lênio é titular da Unicinos, no Rio Grande do Sul, também professor titular da Unesa, no Rio de Janeiro, doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutor pela Universidade de Lisboa, professor emérito da EMERGE, membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional e advogado no Streck e Trindade Advogados Associados. Bom, não há como se falar em teoria do direito, hermenêutica e democracia sem passar pelos textos desse grande jurista que hoje vai nos brindar com considerações acerca da crítica hermenêutica do direito. Recebam com muito carinho o convidado de hoje. Salve, professor Lênio. Salve. Está ouvindo bem? Estou lhe Tá ouvindo boa? super bem. Então, Tudo ótimo. Uma honra recebê-lo aqui no Projeto Live, professor. Para quem nos acompanha aqui, eu dou sempre alguns informes de início. A live permanecerá disponível por 24 horas no meu Instagram, então se você chegar depois, ou se não puder ficar até o final, você tem 24 horas para recuperar na íntegra essas brilhantes lições que teremos aqui. Esse é um projeto que busca levar crítica atualizada e construtiva nesse período de isolamento e que hoje vai nos permitir conversar com esse grande jurista, com o professor Lênio Streck, sobre a crítica hermenêutica do direito. Professor, eu conduzo a live no formato de entrevista, costumo fazer 6 ou 7 provocações para lhe franquear a palavra por mais tempo. O senhor é a estrela da live, estamos aqui para lhe ouvir, para aprender contigo. Eu farei perguntas só para conduzir o raciocínio. por favor. Já vou disponibilizar aqui o tema. Pronto. Perfeito. Professor, eu já lhe faço uma primeira provocação para ir direto ao ponto, para a gente otimizar o nosso tempo. Queria que o senhor nos contasse um pouquinho sobre o caminho percorrido até a construção da crítica hermenêutica do direito e em que ela consiste. Bom, boa tarde, Marcelo. Prazer em revê-lo depois de tempo. De vez em quando você me abandona, enfim. E aos telespectadores ou não sei como chama isso hoje, né? Seguidores. Seguidores, enfim. É um longo processo. Eu comecei depois de fazer mestrado, que eu sou da década de 80, o meu mestrado, eu tinha uma ligação com o discurso jurídico a partir da semiótica, enfim, porque fui aluno do Vará. Então, trabalhava a questão do modo como se enfrenta, na época, o formalismo jurídico, né? Porque naquele momento, nos anos 80, nós tínhamos uma recepção ainda de um velho formalismo, que era uma espécie de exegetismo abrasileirado, mas ideologizado, porque o mesmo cara que é exegeta num dia, no outro dia ele se transformava num voluntarista. Como continua, não mudou nada. O cara o Brasil é fraco nesse sentido porque você nunca sabe o que vai acontecer, porque você sempre é surpreendido. Esse é um problema sério. E do outro lado do formalismo, digamos, chamemo-lo assim, tinha aquela velha tese, que continua aí cada vez mais forte, que o direito é aquilo que os tribunais dizem que é, uma espécie de jurisprudencialização, um realismo retrô, não se sabe bem o que é. E eu, com a formação semioticista, de semiologia, um pouco de umas pitadas de marxismo, enfim, era um modo de enfrentar o establishment, né? Aí veio a Constituição e a partir da Constituição começamos a construir as bases para a implementação da Constituição. Nós passamos por uma ressaca, eu me incluo nisso, né? Você foi meu aluno, sabe que sempre conto isso.
nós passamos por uma ressaca, veio a Constituição, e o que a gente faz com isso? Aí alguns continuaram achando que a Constituição não era a saída, setores da esquerda não acreditavam nisso, o PT mesmo não assinou a Constituição, então essas coisas todas. E aos poucos nós começamos a construir as bases de um modo de agora nós abandonarmos um discurso mais nihilista com relação ao direito, porque afinal antes nós tínhamos uma ditadura, não tínhamos nenhuma Constituição decente, não tínhamos uma teoria constitucional, então tentamos começar a construir isso. E a crítica hermenêutica do direito, ela começa com o nome de nova crítica do direito, ela começa a incorporar, de um lado, um modo de fazer um discurso que perpassasse essas duas pontas. De um lado, o formalismo e, do outro lado, o realismo, o voluntarismo e coisas assim. E um autor para isso era Ronald Dworkin. O Ronald Dworkin, e hoje parece que já não há. Pronto, professor, travou um pouquinho. Penso que por conta do número de acessos, eu vou desativar os comentários para a gente tentar retomar aqui a transmissão. Acho que assim a gente tem mais estabilidade na conexão. Vamos aguardar um pouquinho aqui. É um dos problemas hoje você transmitir a live em horário nobre, né? Pronto, pessoal, eu vou restabelecer a conexão com o professor Lênio. Penso que por conta do tráfego e do número de acessos aqui a gente teve perda de sinal. Eu vou encaminhar novamente a solicitação para a gente retomar o diálogo, tá bem? Vamos lá. Pronto, professor, retomamos. Eu vou trocar de sala. Eu vou trocar de sala porque parece que está dando um problema aqui de sinal aqui em casa, que eu estou hoje na minha casa, não estou na Dacha. Então, só me dá um minuto aqui para eu fazer uma enjambração aqui. Vou fazer uma coisa, uma bricolagem aqui para tentar resolver esse problema. A imagem agora está até melhor que antes. Está melhor? Está bem assim? Tá. Eu espero que isso não caia. Eu espero pegar Vou colar isso aqui com um esparadrapo aqui. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá, então. Opa. O senhor falava sobre Ronald Dworkin, quando o sinal foi interrompido. Exato. Essa questão toda, eu tinha uma influência grande de Gadamer e Heidegger, que é a filosofia hermenêutica filosófica, que depois redundou no hermenêutica jurídica em crise, né? Exato. E a partir disso, eu senti a necessidade, isso é todo um processo de longa construção, de fazer um enfrentamento das teorias que de um lado achavam que tudo estava na lei, e de outro lado, as teorias voluntaristas, o instrumentalismo processual, isso você conhece bem, o problema do protagonismo judicial. E nesse sentido, a hermenêutica cai muito bem porque ela dá uma outra dimensão ao problema da interpretação. Então, Gadamer é uma figura muito importante na minha vida, e Heidegger também, mas Gadamer, digamos, até porque tratou um pouco do direito,
E esse casamento, a crítica hermenêutica do direito vai ser, então, um casamento da teoria integrativa, avaliativa, enfim, interpretativista de Ronald Dworkin com a hermenêutica filosófica. E esse caldo gera, num primeiro momento, uma discussão acerca da interpretação, compreensão e interpretação, mas imediatamente depois começa uma demanda que é natural, que é a fixação de critérios de decisão. Isto é, não adianta simplesmente nós resolvermos um problema de como interpretar. Então vem o grande desafio, como decidir. E aí vem o quê? O Brasil nunca se preocupou com isso. Aí eu fui investigar por quê. Por que o Brasil nunca se preocupou com isso? Aí vieram os resultados. O Brasil não se preocupou com com uma teoria da decisão. Por quê? Porque as teorias positivistas nunca se preocuparam com a decisão. O senhor destaca isso, inclusive, no capítulo 8º da Teoria Pura do Direito. Isso. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vamos lá. Prontinho. Agora estou com a internet melhor ainda. Então, tá boa a imagem? Sim, tá bem? Tá excelente. O enquadramento tá ótimo, a imagem também. Então, como decidir? Porque nunca nos preocupamos com a teoria da decisão e nem com critérios para decidir. Mas, claro, é óbvio. Por que nós vamos nos preocupar com isso? Por quê? Porque todas as teorias realistas ou do realismo jurídico, enfim, para simplificar, aquelas que dizem que o direito é aquilo que os tribunais dizem que é, elas não se preocupam com a decisão por uma razão simples. Porque se o direito é o que os tribunais dizem que é, os tribunais é que vão saber dizer, logo, a doutrina não se preocupa com a decisão. A gente não serviria para quase nada, né? A gente não serve para nada, é para não dizer um palavrão. O segundo, as teorias, como o próprio realismo é uma forma de positivismo fático, os diversos positivismos, e eu cataloguei 10, saiu a segunda edição do dicionário. Está aqui, ó, o seu dicionário, a segunda edição. Inclusive, ele agora já está com 10 verbetes, são 50 verbetes novos, né? 50 tons de cinza do direito. Exatamente. Então, como o realismo também é uma forma de positivismo, somando todos os diversos aspectos positivistas, e como o positivismo não tem teoria da decisão, é importante que se diga isso, e eu trago sempre como testemunha um autor que vocês leram no doutorado e no mestrado, que é o Albert Calsamiglia, que no seu texto sobre pós-positivismo, ele diz, bem no início, assim, ele foi tradutor do Dworkin para a Espanha, enfim, do país latino-americano, ele diz assim, o calcanhar de Aquiles de todas as teorias positivistas foi nunca ter se preocupado com a teoria da decisão. Então, você tem a tempestade perfeita. O instrumentalismo. O que é o instrumentalismo processual? Ela, pelo nome, instrumentalismo, o direito é só um instrumento, tem escopos processuais, você depende do protagonismo. Ora, se você depende do protagonismo, você não tem critérios para decidir, o critério é o do protagonista. Segundo, se você não se preocupa com a decisão, porque de algum modo você flerta com as teorias positivistas ou um positivismo empirista do estilo realista do direito, ou então teorias descritivas ou até exegetistas atrasadas, todas elas não se preocupam com a decisão. Então, todo esse caldo de cultura que faz com que a gente precise de uma teoria da decisão. Então, primeiro, tentei resolver os problemas de como se interpreta, mostrando que interpretação não é simplesmente uma reprodução de sentido, mas, ao mesmo tempo, também não é se adonar do sentido. Esse foi, digamos, a primeira cabeça de ponte que eu fundei, digamos, nesse grande ataque a um problema da dogmática jurídica nos diversos setores. E aí o segundo momento. Bom,
consegue avançar com relação de como se decide, a gente agora, como se interpreta, vamos para saber como se decide. E aí veio a construção de uma teoria da decisão. Aí veio a crítica hermenêutica do direito na segunda fase, que vai dizer, bom, a gente, cada vez que nós interpretamos, nós vamos buscar uma decisão não é escolha do juiz, ela tem uma estrutura por trás, você nunca vai ao judiciário pedir a opinião pessoal do juiz, mas sim aquilo que o direito, de algum modo, tem a nos dizer. Gadamer dizia, se quer dizer algo sobre um texto, deixe que o texto diga algo. Essa construção toda, então, vai fazer com que nós tenhamos essa segunda fase, que é revolver o chão linguístico, que está assentada a tradição, fazer a reconstrução da história institucional e deixar que o fenômeno se desvele. E a resposta adequada à Constituição, que é o objetivo de toda a teoria da crítica hermenêutica do direito. Esse é o primeiro histórico, né? O modo por que nós chegamos e por que as minhas críticas aí ao solipsismo, ao instrumentalismo, enfim, são variantes do mesmo tema, que podemos falar sobre todas elas. Panprincipiologismo, são todos inimigos de uma resposta adequada à Constituição. Perfeito, professor. Eu lhe faço uma segunda provocação, até para a gente contextualizar e mostrar a quem nos acompanha a importância da hermenêutica. Queria que o senhor comentasse a hermenêutica jurídica que o senhor desenvolveu. Como é que ela está relacionada à produção democrática do direito, que nos é tão caro nos dias de hoje, né? Primeiro, a democracia, toda democracia exige equanimidade, exige critérios, e a democracia não se coaduna com escolhas discricionárias ou arbitrárias. Então, se a democracia depende de critérios, eu preciso saber quem vai aplicar esses critérios. Mas primeiro eu preciso dos critérios. Eu preciso primeiro estar ciente de que é impossível eu ter democracia ou um direito democraticamente aplicado se eu depender de opiniões pessoais, claro, dos subjetivismos, etc. Isto é, nós temos alguns mitos que nós carregamos conosco, que nós não conseguimos nos livrar, que são livre convencimento, livre apreciação da prova. Enquanto o direito não conseguir se dar, enquanto o direito não sentar pé e dizer, olha, cá para nós, numa democracia, eu não posso depender da opinião pessoal do juiz Marcelo Ribeiro. Eu preciso depender de algo que está fora do Marcelo, que é a estrutura que se forma. Portanto, eu tenho um sistema de regras e princípios que elas me dão uma segurança, baseado na Constituição, para que, no mínimo, eu tenha um direito fundamental a uma resposta adequada conforme a Constituição. Eu tenho esse direito fundamental. Eu não posso depender de protagonismos. Esse é um grande problema. As críticas que você, Dierle, Marcelo Catone, enfim, todo o pessoal do garantismo processual civil, que é uma outra vertente do garantismo, todo o que essa gente, todo o que o pessoal faz, ele é anti-instrumentalista. Né? Exato. Então, eu fui num congresso outro dia da ABDPRO, e na ABDPRO se trabalha muito essa questão. Garantismo processual, né? Garantismo processual. As pessoas não precisam concordar com o garantismo processual, mas o que ele tem em comum com outro garantismo? Ele tem em comum, o não protagonismo, o 2, de que você tem um pressuposto externo, externo a você, quer dizer, o direito não é um instrumento, ele não é uma ferramenta à sua disposição, ele é mais que isso, e a garantia que o cidadão tem é desta equanimidade na aplicação. E esse é um ponto central que une
diversas teorias críticas no Brasil. Ninguém, eu não quero dizer que eu estou certo, eu gosto de juntar os pontos comuns que várias teorias críticas têm, e falo em críticas no sentido destas que não concordam simplesmente com essa coisa que está aí no cotidiano. Um dia você decide um jeito, outro dia decide de outro. O mesmo tribunal, um dia é literalista, outro dia é voluntarista. Primeiro, isso é uma falsa concepção. E os advogados? Eu tenho escrito muito sobre os advogados e a profissão de advogado. O advogado tem que ter um mínimo de previsibilidade, ele tem que saber. Quando eu entro em um jogo de futebol, eu tenho que saber as regras e eu tenho que saber que aquele que vai apitar o jogo vai cumprir as regras e não vai inventar um pênalti no meio-campo. Desculpe, mas não pode ser assim. Eu até posso admitir que um pênalti 20 metros para dentro e 20 metros para fora. Agora tem o VAR, né? Que já ajuda. Mas vamos sem o VAR. Que o direito não pode ser assim tão matemático também. Eu até admito. Agora, o centroavante não pode fazer o gol com a mão. Esse é o ponto. Então, eu tenho questões que eu posso discutir, mas eu tenho questões que são flagrantemente arbitrárias. E aí vem, quais são as respostas que nós damos aos embargos declaratórios hoje? Tem advogados que estão nos assistindo, me digam como que ele recebe as respostas aos embargos declaratórios. Por exemplo, e a jurisprudência defensiva? O que é isto um precedente? O senhor, inclusive, já tinha nos advertido que somente pela alteração legislativa a gente não conseguiria superar a jurisprudência defensiva. O senhor já tinha advertido que aconteceria uma adaptação darwiniana. E foi exatamente o que a gente identificou depois. Você modifica e o sistema se adapta. Exato. Ele faz uma fagocitose, ele vai pegando, a célula vai pegando a outra e, de repente, você está dominado. De repente, o artigo, a coerência e integridade, que é uma das coisas mais importantes já feitas dentro do direito brasileiro em termos de legislação, modéstia às favas, eu ajudei a colocar isso lá. 926 do CPC, inclusive. Exatamente. E nesse sentido, um baiano aí ajudou a botar o nosso Fred. Nosso querido Fred Diego. Fred me recebeu lá na Câmara dos Deputados, quando eu fui levar as minhas propostas, né? Então, nós conseguimos colocar isso lá. Mas o sistema vai. Você é advogado também, e você recebe alunos também, o que eles dizem sobre o 126? A gente está conseguindo passar um recurso especial com base na violação direta do 926, por exemplo. Tudo isso é uma conta enorme que nós temos. Parece que os juros dessa conta são os juros do cartão de crédito, sabe? Eles são muito altos e eles vão fazendo com que a conta fique impagável e nós corremos atrás. Claro, eu faço isso todos os dias, você faz, enfim, escrevo todos os dias, mas eu sei o que eles fizeram no verão passado, todos. Sem dúvida nenhuma. Depois se queixam. Outro dia eu estava num congresso com o estimado. Outro dia é o tempo que se andava de avião ainda. Já parece faz tanto tempo, né? Eu já não sei mais como é que anda de avião, enfim. Mas era um tempo que existia, enfim, no ano 2019. E aí eu estava na Emerge, lá, né, na minha escola, lá, que eu sou professor emérito, com muita honra, e estava palestrando junto com o ministro Luiz Salomão. E ali eu dizia para ele, né, duas coisas eu registrei, né? Uma, que eu fiz lembrar, nós falávamos de precedentes, uma palestra que outros 3 ministros do STJ tinham dado em São Paulo, e o Conjur tinha noticiado: ministros se queixam de que o Tribunal de Justiça de São Paulo não cumpre os precedentes do STJ. O próprio STJ não cumpre os seus precedentes. Aí
falei isso, né? Eu disse assim, olha, vamos, deixa eu digo, eu calculo por quê. É um exemplo, né, também. O Tribunal de São Paulo não cumpre os precedentes por duas razões. Uma, porque o STJ não cumpre os seus próprios. Segundo, de fato, o STJ faz precedentes? Será que o STF faz precedentes? Ou são teses com um valor abstrato que, na verdade, não tem nada a ver com aquilo que é o precedente? Por isso que eu fiz o livro, inclusive aí, sempre homenageando os baianos, o nosso querido Ricardo Didier, a quem eu mando meu abraço. Se não estiver olhando, eu esqueci de avisar que eu estaria, enfim, essas coisas, tem tantas lives, enfim, em que ele bancou a coleção Lênio Streck, de Teoria do Direito e Argumentação, e também, recentemente, já está na segunda edição, o livro sobre hermenêutica e os precedentes, em que eu faço um debate saudável, sadio, como sempre, com o Marinoni, com Mitidieras, que tem outra perspectiva, você sabe, sobre o precedente, que não é a minha perspectiva hermenêutica deles não é, e isto faz com que nós tenhamos diferenças. O que o STF e o STJ fazem não são precedentes, desculpe. Precedente nem se faz. Precedentes não se... Eles se dão contingencialmente. Depende das decisões nunca ser precedente. Ela pode morrer sem nunca ter sido citado por alguém, porque precedente tem que tirar um princípio de dentro do julgamento, que esse vai ser o precedente. Então, começa por aí. E a segunda questão que eu dizia para o ministro, para não esquecer, eu dizia que uma das coisas, já que falávamos também de ensino jurídico, eu digo, deixe-me cuidar republicanamente, com todo carinho, dos concursos públicos para juiz, promotor, etc. Em 5 anos nós mudaremos, e em 5 anos a gente muda o nosso ensino jurídico. A gente faz uma espécie de lockdown epistêmico, isto é, um isolamento vertical, e nós começamos a melhorar o ensino jurídico em 5 anos, não precisa mais de 5 anos. Claro que a OAB também teria que mudar toda a sua forma de concurso. E com isso eu já estou dizendo onde que a crítica hermenêutica do direito coloca as suas preocupações. Decisão, interpretação, concursos, ensino jurídico, não é uma coisa fatiada, né? O senhor, inclusive, já chama a atenção para esse problema desde a hermenêutica jurídica aí em crise. O senhor já apontava as deficiências do ensino jurídico e as consequências disso que viriam logo a seguir. Professor, eu queria lhe fazer uma outra provocação, dessa vez para que o senhor pudesse nos falar um pouco sobre o Dasein. Conhecer é uma experiência intersubjetiva? Lhe faço a pergunta, inclusive para homenagear o seu grupo de pesquisa, o Dasein, que o senhor mantém aí na Unicinos, com uma brilhante produção acadêmica, científica. Essa perspectiva do Dasein, da experiência intersubjetiva, ela se diferencia, me parece que muito claramente, do sujeito solipsista. E eu queria muito que o senhor comentasse um pouco isso. Ora, eu gosto muito disso porque tem um programa, tem um dos 386 programas de Direito e Literatura que eu já gravei. Fantásticos. Estão no YouTube, por aí, em que eu falo no início do programa sobre a história da filosofia, sobre... o primeiro a gente quer conhecer, o primeiro aspecto, a gente está preocupado com o ser, que é na aurora da civilização. Depois, com a modernidade, nós queremos conhecer, enfim. E depois a gente quer dizer. Lamentavelmente, hoje nós já estamos desdizendo que são a pós-modernidade, as narrativas, etc. Então, num primeiro momento, os sentidos estão nas coisas. As coisas têm uma essência, digamos assim. Num segundo momento, né, com a modernidade, há o cogito. O homem começa a querer falar sobre o mundo, só que isso tem um problema, porque a ontologia vira epistemologia. Ele tem que começar a discutir as condições pelas quais ele compreende, ou conhece, ou enfim, é a famosa teoria do conhecimento.
Então, nesse momento, o sujeito passa a ser o protagonista. É o sujeito que assujeita as coisas. Então, os sentidos se dão a partir da subjetividade, enfim, há vários modos de explicar. Mas aí vem a grande virada, que é a questão hermenêutica, que vem a partir da linguagem. E toda essa questão que começa... E Kierkegaard vai trabalhar isso, depois Heidegger, Wittgenstein, Gadamer, que vai mostrar que os sentidos se dão na intersubjetividade. Ou seja, as coisas são porque nós temos uma relação linguística com o mundo e nós começamos a compreender. As coisas não têm uma essência, mas também ela não está simplesmente na sua cabeça, para ser bem simples assim. Então, você tem... E a hermenêutica, a partir de Heidegger, vai ir mais longe. Vai dizer que não há um sujeito, há uma linguisticidade, enfim, e Dasein é aquilo que se pode dizer é um ente que compreende o ser, que é o Dasein é algo assim, eu sei que sei. Então, Dasein compreende o mundo. Ele não é um sujeito, ele dá sentido a todas as coisas. Ou seja, você olha para uma coisa, você já sabe, de algum modo, o que é aquilo, senão você não conseguiria nem falar sobre isso. Heidegger tem uma frase que diz: se olho para um canto e vejo um fuzil, é porque antes disso eu já sei o que é a arma. Essa relação de ser no mundo que Dasein, que é o ser aí, proporciona, é que me dá essa possibilidade de dizer que algo é. E disso nós tiramos a diferença ontológica, enfim, daria uma conferência só para falar desta frase, né? E o Gadamer tem a frase maravilhosa que diz: ser que pode ser compreendido é linguagem. Essa frase é fantástica. Então, sem a compreensão, sem a linguagem, aí vem Wittgenstein. Quer dizer, esse conjunto de coisas é tão importante que mudou a história do mundo, porque a democracia só se dá quando eu compreendo o outro. E o outro se dá na linguagem. Então, se você pegar a evolução da democracia ou a construção, toda ela se dá a partir do século XX, no momento em que você tem esta viragem linguística. Quer dizer, eu reconheço o Marcelo, o outro, a outridade, eu reconheço isso. E isso não se dá numa relação sujeito-objeto. É mais do que isso, eu preciso da intersubjetividade. Veja que a própria psicanálise, a partir de Kierkegaard para cá, Freud pegou toda essa questão para falar da relação da própria angústia, né? Veja, nesse momento, nós todos estamos angustiados porque nós fomos surpreendidos. O Freud vai falar em dois tipos de angústia. Angústia sinal. Angústia sinal é nós nos precavemos sempre. Nós temos códigos, nós temos chaves, nós temos súmulas, enunciados. A gente sempre busca algo para nos precavermos sobre o inesperado. Mas aí isso funciona até, que é a angústia sinal. O grande problema é quando tem algo que é um tsunami ou um coronavírus. Aí nós temos uma angústia real e nós não sabemos o que fazer. Como lidar com ela. E como lidar com isso? Por isso que nós temos que ter muita capacidade de ficarmos sanos, de não cairmos, né, numa depressão, etc. E assim funciona também no cotidiano do direito. Por vezes, o direito tenta tanto se acautelar e buscar tantas respostas antes das perguntas, que ele acaba criando um problema muito maior, na medida em que ele gera o caos. E, por vezes, você tem, de fato, o caos. Quando cada um começa a querer decidir por si, é porque ele está, de fato, com algo que o surpreendeu. Também tem isso muito. Então, a hermenêutica tem essa querência, esse desejo de ultrapassar essa questão de que existem respostas antes das perguntas. Eu tenho que saber fazer a pergunta para ter a resposta. Eu não tenho todas as respostas de antemão, né? Porque se a lei
abarcasse todas as hipóteses de aplicação, ela seria uma lei perfeita. Se ela fosse uma lei perfeita, não teríamos nem nós, não teríamos emprego, né? E também não podemos exagerar, né? Precisamos sustentar o... né? Sem dúvida. É verdade. Professor, eu vou aproveitar a segunda edição do seu dicionário para destacar alguns dos verbetes que foram incluídos, porque não há como aqui deixar de notar livre convencimento, livre apreciação da prova, precedente, quer dizer, há toda uma preocupação de delimitar esses verbetes que são frequentemente evocados, inclusive por nós, processualistas, com impactos diretos na advocacia, sobretudo. Então, eu queria aproveitar aqui a oportunidade para que o senhor comentasse um pouquinho, começando pelo verbete do livre convencimento, que é um dos termos que, graças à sua atuação, foi retirado do CPC 2015, o livre convencimento, ainda que motivado. Eu tive essa preocupação, muita gente me pediu também para fazer, eu recebo muito feedback, então eu tive essa preocupação de, primeiro, mostrar o que é o livre convencimento e desmanchar um pouco e desmitificar essa ideia que se espalhou, que o livre convencimento e a livre apreciação da prova seria simplesmente uma vantagem em relação à prova tarifada. Nos verbetes eu até brinco e fico procurando que alguém me apresente os julgamentos brasileiros antes do livre convencimento e antes da livre apreciação da prova que tivesse a prova tarifada, explícita, assim, e que o juiz dissesse, estou em face da prova tarifada, nada posso fazer. É isso. Então eu brinco com isso para mostrar que, primeiro, isso é um problema filosófico, que o direito não pode abrir mão da filosofia e, portanto, por trás do problema do livre convencimento e da livre apreciação da prova, existe um problema de aposta no subjetivismo judicial, e que isso não é democrático. E a livre apreciação é o verbete que ficou maior dos dois, porque a livre apreciação, eu fiz um enfrentamento das concepções europeias sobre a livre apreciação da prova, porque mostrando que não se pode simplesmente achar que a livre apreciação da prova seja uma espécie de o voluntarismo que ultrapassou o juiz boca da lei. Fazendo a comparação, você tinha a prova tarifada e aí você chuta o balde e diz assim, agora a prova não é tarifada, é livre apreciação da prova pelo juiz. Ou como se era o juiz boca da lei e agora vem a escola de direito livre ou todas as concepções voluntaristas. Essa contraposição é um erro e eu tento demonstrar isso com toda a doutrina no mundo todo, demonstrando que, embora continue-se na Europa falando em livre apreciação da prova, mas não é uma livre, de fato assim, uma livre apreciação da prova. Trago, enfim, julgados também, mas principalmente uma visão da crítica hermenêutica do direito, sempre tudo é a partir da crítica hermenêutica do direito, né? Mas o verbete mais contundente desses que estão aí, se eu fosse eleger um dos 10, o mais... Autonomia do direito? Não, o valores. Certo. Por quê? Porque o verbete valores me foi pedido, várias pessoas me pediram. O meu querido amigo de Brasília, Pablo Malheiros, ele falando com seus alunos, enfim, e ele foi me mandando os feedbacks da primeira edição e os alunos e os advogados sempre dizem que têm extrema dificuldade para saber o que é um princípio e por que eu, Lênio Streck, digo que princípios não são valores. Mas eles só podem ser valores e etc. Aí o Pablo disse, poxa, por que você não escreve sobre valores? Eu disse, não vou escrever sobre isso, porque esse princípio não são valores, porque valores são contingenciais, logo cada um tem o seu, princípio não pode ser valor. Ele disse assim, é tão simples assim? Para ti está simples, mas explica isso.
Aí eu fiz um longo verbete e fui atrás de tudo que se diz sobre isso na filosofia. E aí eu consigo demonstrar, por isso que esse verbete é revolucionário. Se você lê esse verbete do início ao fim, mas de início ao fim, os professores e alunos que lerem esse verbete do princípio ao fim, ele nunca mais vai dizer que princípios são valores. Por quê? Porque se princípio fosse valores, eles limitariam a interpretação do sujeito. Na verdade, os valores quando a gente diz princípios são valores, os valores que se diz, eles servem para sustentar uma abertura. Só que valores, em termos filosóficos, e nós temos que acreditar em alguma coisa, em tradições, eles são ao contrário. Valores são externos a você, e que só quem pode falar em valores hoje, digamos assim, seriam os justnaturalistas da cepa, assim, poderiam falar em valores, que é algo de um certo realismo moral que flutua, que vai fazer com que a tua interpretação sobre o mundo fique restringida. Mas no direito se faz ao contrário. Se diz que princípios são valores para abrir a abertura, para fazer uma abertura interpretativa. Então, logo eu demonstro que você pode chamar isso de outra coisa. Agora, por favor, não diga que princípios são valores, porque não são valores. E aí eu trago o Habermas, que eu já tinha tanto trabalhado nisso, e outros autores que confortam esta opinião de que princípios não são valores. Mas o Habermas fez que nem eu, nos primeiros anos agora aí, nesses últimos tempos, ele não explicou por que princípios não eram valores. Eu também não. E agora eu fui obrigado a fazer isso e estou muito feliz por ter feito isso. E até estou planejando agora uma live com o Ernildo Stein, professor Ernildo. Está me devendo uma live, mas ainda vai sair daqui a uns dias, uma live para falar mais especificamente, não falar sobre dicionário, mas interessa muito a ele também falar sobre valores. E por que é tão importante esse verbete a partir de Max Scheler e os autores que eu trago? E esse é o novo. Eu não encontrei no direito do mundo, por todas as pesquisas que nós fizemos, esta apreciação que eu faço sobre valores. Por isso que esse verbete é tão importante, Marcelo. Perfeito. Professor, infelizmente, para mim, sobretudo, nosso tempo está se encaminhando para o final. Mas não é 5 minutos a live? Teve 50 minutos, eu vou lhe fazer uma última provocação e depois lhe entrego também mais 2 ou 3 minutos para o senhor fazer as considerações finais e, se quiser, se despedir. Tá bem? Aí, dentro do seu dicionário, professor, eu gostaria também que o senhor falasse um pouquinho sobre a autonomia do direito, sobre os predadores externos, porque a gente está passando por um momento de crise. O senhor, inclusive, tem frequentemente escrito para o Conjur, chamando a atenção para algumas interpretações equivocadas da Constituição. Para estado de sítio, estado de defesa, o artigo 140, então eu queria muito que o senhor comentasse a autonomia do direito e os possíveis ataques do que o senhor chama de predadores externos. A partir do segundo pós-guerra, houve uma preocupação muito grande, porque o direito havia fracassado. Então, pode ver que as teorias do direito do segundo pós-guerra, elas são, grande parte, céticas. E o direito é simplesmente poder. Os juízes desistiram. Para que serve isso? Porque, afinal, mataram tanta gente, o direito não serviu para nada. Para nada. Aí veio a concepção de que a Constituição é norma. Mesmo assim, as teorias céticas continuavam dizendo não. Mas, por outro lado, começaram, mas isso demorou anos ainda, uma concepção de tentar mostrar que há sim possibilidade de você trabalhar com um certo grau de autonomia do direito. Do segundo pós-guerra para cá, 2 grandes correntes, uma delas o velho formalismo, tentando sustentar uma espécie de positivismo, que depois geraram os outros positivismos, principalmente depois que
que o Dworkin fez as críticas a Hart. E, por outro lado, você tem as teorias céticas, mas no meio disso começa um que é Hart, o Herbert Hart tentando, né, fazer a construção de algo que não fosse nem ceticista e nem formalista, tanto é que ele tem até um capítulo dele, o positivismo inclusivo dele, né? Uhum. Por outro lado, aí vem a grande crítica do Dworkin. O Dworkin, aluno de Hart, ali começa a grande discussão de Dworkin. A autonomia do direito, né, aquilo que eu chamo de autonomia do direito, é exatamente esse espaço, né, de construção da sociedade pelo qual nós resolvemos os nossos disagreements, os nossos desacordos. Nós temos que resolver os acordos na sociedade sem guerra. Nós temos que resolvê-los pelo direito. Agora, aí vem a explicação da sua primeira pergunta, que engata com essa última. Se eu resolvo o direito, se eu resolvo os conflitos, as minhas divergências a partir do direito, o grande problema é que se eu não tiver critérios para decidir o direito, eu volto à primeira fase, porque se o direito serve para resolver disagreements, mas se o direito é aplicado cheio de disagreements, de desacordos sobre sua própria interpretação, para que ele serve? Ele gera o caos. Então o direito tem que... Qual é a grande preocupação? O direito precisa se preservar dos predadores. Os predadores, como qualquer ecossistema, você tem o maior preda o menor, etc. Mas o menor começa a... Veja o ouriço, por exemplo, que é uma figura fantástica, né? Não só porque o Dworkin é um ouriço, e eu me considero um ouriço, mas é um animal que com aqueles... Ele se defende, ele é frágil, mas ele se defende. Então, o direito, ele é, dentro da concepção entre política e moral, ele é o mais fraco. Mas ele precisa, por isso, evitar as predações. Então, nesse sentido, ele precisa se precaver contra a própria moral, a política e a economia, que primeiro o constrói, depois eles vêm atacar, e é do jogo. Agora, se o direito não tem cláusulas pétreas, o quarto do pânico da democracia, porque o direito se preserva de si mesmo, porque o direito, os que constroem o direito se conhecem. O que eles fazem, então? Eles fazem cláusulas para impedir que eles mesmos vão lá e sacaneiem. O quarto do pânico é sensacional, essa frase é fantástica. O pânico. Então eu preciso me esconder em algum lugar. O quarto do pânico, ele me protege de mim mesmo, protege dos predadores. Mas não basta você estar protegido por fora e por dentro. E quando começa, por exemplo, ponderação, esta praga contemporânea do modo como é aplicada, ela é um predador do direito, porque ele tira qualquer autonomia ou a especificidade de um texto jurídico, o subjetivismo, discricionariedade, panprincipiologismo. Este é um predador violento. Esse é um predador... Panprincipiologismo. Com dentes afiados, e ele é traiçoeiro. O panprincipiologismo, às vezes, te dá a impressão, ele é sedutor, fofo. Fofo, sedutor, né? Ele é apaixonante, é sedutor, ele tem um discurso, panprincipiologia tem um discurso, né? O sujeito, né? Ou uma moça, ou o cara, assim, bem apessoado, ele vai se enrolando. De repente, ele dá o bote, ele destrói uma regra. Por exemplo... No direito de família, o senhor já destacou alguns que... Família, então, eles são fofíssimos. E, de repente, eles fazem um estrago no Código Civil. Eles fazem um estrago em todos os ramos do direito, que é o panprincipiologismo. Então, por isso que há um verbete chamado panprincipiologismo aqui, em que eu explico e dou muitos exemplos disso. Então, autonomia exatamente é isso. É o modo como eu resolvo os disagreements e o modo como eu tenho para resolver aquilo que serve para resolver disagreements, que é o modo como eu tenho. No fundo, uma teoria da decisão é a vacina contra os predadores e contra a fragilização do grau mínimo de autonomia, né? Para ser assim, mais simples ainda, na democracia, as democracias do mundo só cresceram
e se fixaram a partir do segundo pós-guerra, porque é o direito que filtra a moral e a política. E não é o contrário, porque quando a moral filtra o direito, não tem mais democracia. Quando Quem a política... controla a moral, né? E quem vai controlar a moral? Se a política controla o direito, quem vai controlar a política? Exato. Esse é o ponto. Se a comunidade jurídica se der conta disso, por que existe uma teoria da decisão, ou talvez a única do Brasil, que é a minha, eu não conheço bem outra, enfim, eu conheço várias tentativas, mas eu tenho tentado fazer uma heurística, que é critérios para resolver. Então, eu tenho bons resultados nisso. Essa é a nossa luta cotidiana de um jurista como eu, que escreve, que tem mais de 80 livros, enfim, mas que está, digamos que tem um certo otimismo pelas possibilidades, né? Se você foi lá no Rio, saiu da Bahia para fazer doutorado no Rio de Janeiro comigo, e tem tanta gente de tantos lugares do Brasil que vem para o Rio Grande do Sul, vão para o Rio de Janeiro, porque eu leciono na Estácio também, que é um curso de excelência nota 5, leciono aqui na Unicinos, São Leopoldo, nota 6, e que as pessoas vêm tão de longe para quê? Porque acreditam também em alguma coisa, né? Com certeza. E isso eu acho bonito, sabe? Isso eu acho reconfortante. Eu posso lhe dizer, professor, nunca conversamos sobre isso, mas inclusive para incentivar outras pessoas, né? Vale muito seguir com os estudos. Para que eu pudesse ter as suas lições no Rio, nossa, enfrentei também um período muito difícil, Eu sei. né? Passei fome, fui assistir aula sem dinheiro para o transporte, passei muita dificuldade, não me arrependo de nenhuma delas. E posso lhe dizer que as suas lições, a sua história de vida me incentivaram a seguir estudando. Eu faria tudo de novo, sem pensar duas vezes, porque eu acho que o estudo serve para transformar a nossa vida e serve para transformar a vida do outro num lugar melhor. Eu acredito muito no estudo, eu acredito muito nas suas lições também. Por isso que para mim foi uma honra enorme recebê-lo aqui nesse projeto Live, para de alguma maneira tentar divulgar sempre mais, né, as suas ideias, os seus livros. O senhor sempre será bem-vindo para retornar. Eu vou lhe entregar, porque já temos 51 minutos, eu vou lhe entregar aqui 2, 3 minutos para as considerações finais. Vou ativar aqui os comentários para o pessoal também ir registrando aqui e se despedindo de ti. Vamos Muito lá. bem, El. Muito bem, um grande abraço aí para a Bahia. Eu tenho muitos alunos da Bahia, não só no Rio, como aqui também. Tenho bolsistas que vêm de longe aqui para estudar aqui comigo. E nesses tempos de pandemia, eu tenho falado muito, né, que nesses tempos a importância do direito ela cada vez maior, porque nós, em face dos raciocínios consequencialistas que são predadores do direito, Demais. o consequencialismo é um predador do direito, aí nós temos uma questão de princípio, né? O princípio como axé, e que com ele nós temos a ideia de que o direito veio para o bem, para fazer o ideal de vida boa. Então, não se hierarquizam vidas. Não se coloca essas questões de dilemas morais, em que alguém diz que agora com a pandemia o médico vai ter que escolher. Se o médico chegar a fazer isso, é porque todos nós já fracassamos antes. Já teríamos fracassado antes, porque o direito é civilizatório. O direito é civilizatório. Se ele não serve para isso, se o direito for só um instrumento, não serve para nada. Aí fica mais ou menos como as árvores na floresta estavam todas reunidas e de repente entra um machado, né? Aí a árvore mais novinha disse para as outras árvores: "Oh, não se preocupem, o cabo é dos nossos, é feito de nossa carne." E a árvore mais velha, que já tinha lá suas raízes rodadas, a árvore mais velha disse: "O cabo pode ser dos nossos, mas a lâmina não." Então, cuidado
com um instrumento, simplesmente. O direito não é só instrumento. Ele é condição de possibilidade, é eudemonia. Ideal de vida boa. Para isso serve o direito. Se ele não for para isso, ele pode ser qualquer coisa. Chamemos-lo de outra coisa. Finalisticamente, consequencialismo, análise econômica do direito, análise moral do direito, isso era tudo, menos direito. Por isso que nós temos que ensinar direito. O professor ideal é o que ensina uma coisa velha, chamada direito. Muito obrigado, professor. Um grande abraço, espero revê-lo em breve. Lembrando que o senhor será sempre muito bem-vindo, viu? Um beijo grande para ti. Valeu. Amigos, terminamos mais uma live incrível. Chega, estou com a voz embargada. Espero que vocês tenham aproveitado cada minuto dessa transmissão para sair dela com mais conhecimento e também com mais humanidade. Lembrando que ela permanecerá disponível no meu Instagram por 24 horas e que em breve ela também será disponibilizada no meu canal do YouTube. É isso. Um abraço, fiquem com Deus. A gente se vê.